Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e se você quer levar os teus anúncios para o próximo nível, você está no lugar certo. Hoje eu vou continuar o assunto sobre a percepção de qualidade de um anúncio do ponto de vista da meta. Por que que isso é essencial para qualquer anunciante? Porque quanto maior a qualidade percebida do seu anúncio, menos você vai pagar por ele. Mas tem vários detalhezinhos. A qualidade do anúncio nem sempre é o que as pessoas estão imaginando que é. Começar pelo fato de que isso depende da audiência, né? Então, às vezes, um criativo tem uma qualidade legal para uma audiência, mas se você mudar a audiência, não é a mesma qualidade, né? A percepção muda porque a audiência mudou. E esse é um ponto super interessante. Eu recomendo você assistir o episódio anterior também, porque eu falo a fundo, especialmente dos elementos que são negativos do ponto de vista da meta, ou seja, as coisas que a meta olha e são sinais que pesam contra. E eu vou falar um pouco mais sobre a escala hoje, um episódio menor, mais curtinho, mas extremamente importante para quem quer ir para esse próximo nível, tá? Como é que funciona a escala de qualidade? Ela tem 5 avaliações. Você tem abaixo da média, mas aí os últimos 10%, abaixo da média, os últimos 20%, os últimos 35%, e aí na média vai até 55%. Não é 50% exato, até 55%. E acima disso, o seu anúncio é classificado como acima da média. É interessante compreender do ponto de vista de quem, não é do ponto de vista da meta. A questão da qualidade é um match que a meta faz entre o anunciante e o público final. Entre o que o público final está buscando e o que o público final percebe como qualidade e o objetivo de negócio que o anunciante escolheu. É esse match, isso que significa qualidade do ponto de vista da meta. Então, imagina que você está num segmento onde, sei lá, todo mundo faz criativo de um determinado jeito. E os criativos são horríveis. Vamos supor que, assim, sei lá, você está num segmento que é normal fazer esse criativo ridículo. Beleza, maravilha. Do ponto de vista da meta, isso não é importante. Importa a percepção do usuário a respeito daquele criativo. Se o público gosta daquele tipo de criativo, engaja e dá resultado com aquele tipo de criativo, a meta vai falar assim, beleza, dentre essas opções, essas daqui são legais e essas daqui não são legais. Então, o pool de comparação, grupo de comparação, é sempre a partir dos anúncios que vão impactar uma determinada audiência. É assim que funciona. Não tem uma referência da meta, tipo, tem um padrão aqui de anúncio e esse deveria, todos os anúncios de imóveis deveriam ser assim, todos os anúncios de carros deveriam ser assim, todos os e-commerces deveriam trabalhar dessa forma. Não existe uma régua padronizadora da meta que vai olhar e vai falar assim, não, beleza, teu anúncio tá fora, não é qualidade, não tem qualidade. Não, vai pegar o que existe e aí vai pegar o relacionamento do publicitário, do anunciante com a plataforma e o relacionamento da pessoa, o público final, e vai entender o que é qualidade a partir daí. E aí tem algumas nuances específicas aqui. Então, o que você tem que fazer? Beleza, eu olhei lá para você verificar se tem a aba de desempenho, você pode escolher a coluna diagnóstico de relevância para poder ver isso nos seus relatórios, tá? O que você deve analisar aqui? O que é muito ruim, o que não é? O que você deve priorizar? É isso que eu queria falar com você hoje. Porque bater o olho e ler, todo mundo consegue, mas saber o que priorizar, aí é o outro nível, entendeu? Aí é a próxima etapa. E é exatamente isso que eu vou falar. Quando você olha aqui, abaixo da média, esses 35%, a sua prioridade quando bater o olho deve ser transformar de abaixo da média para a média. Sempre. Se você tem um anúncio que está na média e você quer ir acima da média, beleza. Mas se você tem um anúncio de média e acima, você quer ir para cima da média, mas você tem um outro que está abaixo da média, a sua prioridade deve ser tirar esse aqui abaixo da média para a média. Você sabe por quê? Do jeito que a meta visualiza isso, você sair do abaixo da média para a média vai ter um impacto maior na redução do custo dos seus anúncios do que se você sair da média para acima da média. O impacto financeiro é menor. A meta não fala exatamente em quantos por cento, mas dá a entender que é significativo a diferença, assim, é uma diferença significativa. Então,
prioridade sempre. Se você quer reduzir custo, eu acho que todo mundo quer reduzir custo, porque redução de custo aumenta alcance, aumento de alcance qualificado, normalmente vai aumentar o seu resultado também, né? Ou aumenta a frequência, ou deixa a frequência mais barata, né? Prioridade, bater o olho e lá na coluna de diagnóstico de relevância, olhar o que tiver abaixo da média, lutar para ele subir. Então, se está 10%, sobe para 20%, se está 20%, sobe para 30%, 35%, perdão, e aí buscar sempre anúncios dentro da média. É mais difícil do que parece, tá? Não fique preocupado se você tiver vários anúncios abaixo da média, lembrando que isso vai depender do seu nicho, do seu segmento. Isso depende. Então, imagina um período de alta sazonalidade, Dia das Mães, Black Friday, Natal, qualquer coisa, algum feriado local, algum evento, grande evento que vai ter na cidade, ou então, esse cenário é interessante comentar. Porque às vezes você tem um grande anunciante que anuncia, por exemplo, Festa do Peão. Às vezes, em algum caso específico em algumas cidades, isso pode ser um grande evento na cidade e significa que pode ter um grande investimento por conta de uma marca grande na região durante aquele período, entendeu? Então, isso, por que é relevante? Porque entra nesse grupo de comparação do que é qualidade e do que não é qualidade. De repente você está concorrendo com um monte de empresas de negócios locais, pequeno porte, tal. De repente chega um grande anunciante com uma agência enorme, trabalhando com um outro nível de criativos, um outro nível de estratégia, ou então equipe interna, né, fazendo isso, e aí a concorrência passa a ser outra, tá? Mas tem uns pontos importantes que eu quero comentar a respeito disso, tá? Deixa eu ver, isso, nas soluções. Depois eu vou comentar as soluções, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, dentro desse cenário, sempre buscar ir de abaixo da média para a média. Queria enfatizar muito isso, porque essa é a parte que importa, né? O resto é legal você saber, mas o mais importante é você abrir o gerenciador e saber exatamente o que fazer, o que sinal a meta está te enviando, tá? Soluções possíveis. Quais são as abordagens que você deve trabalhar aqui? Como exatamente? Porque eu falei, beleza, eu falei o que você vai priorizar, né? De abaixo da média para a média, sempre, mas como você vai fazer isso na prática, né? Então, na prática, significa, número 1, provavelmente aumentar o tamanho da sua audiência. Por que aumentar o tamanho da audiência vai impactar nisso? Porque o seu criativo pode ser relativo para outros subgrupos de audiência. Então, se você tem uma audiência restrita, limitada, a meta fica sem opções para encontrar essa audiência e por conta disso o seu custo aumenta. Então, se você expandir a audiência, você dá mais oportunidade para a meta encontrar pessoas que têm interesse nesse tipo de criativo e que vão achar o seu criativo atraente e vai ser percebido como maior qualidade. Percebe como não é algo especificamente voltado para o design em si, mas a percepção do usuário a respeito do criativo, tá? Evitar atributos de baixa qualidade. Isso aqui deu um episódio inteiro, tá? Então, recomendo você, se você acompanha a newsletter é o número 56, e se você acompanha o podcast, é o episódio número 3 da segunda temporada. Então, 3 da segunda temporada, e você vai poder entender melhor o que são esses atributos de baixa qualidade. São vários, resumo rápido para não ficar sem conteúdo aqui. Ocultar os anúncios, ocultar todos os anúncios, reportar os anúncios, landing page devagar, experiência pós-clique, depois que eu cliquei no anúncio, que não é positiva, problema de entrega quando é e-commerce, problema de devolução quando é e-commerce, falta de suporte. Tem uma série de elementos externos, inclusive, que impactam sim no algoritmo, diretamente no preço da sua campanha, tá? E vale a pena dar uma olhada porque tem muita gente que não sabe disso, tá? Então, 2 primeiros pontos aqui que eu falei para solucionar. Aumentar o tamanho da audiência, agora evitar atributos de baixa qualidade e vamos para o terceiro, que é a personalização do criativo para a audiência. Ora, se a percepção de qualidade de um criativo vem do fato de que se ele é ou não relevante para a audiência, quanto mais personalizado ele for para a audiência, mais relevante ele vai ser. Por isso que o criativo genérico, ele está com os dias contados para a maioria das empresas e para a maioria dos casos. Não está com os dias contados para todo mundo, porque às vezes você quer escalar e às vezes você quer falar com uma grande audiência, apelar para um grande público. E aí não tem esse grau todo de personalização. Apesar que existem subgrupos muito grandes, como sei lá, né, mães, pais de pet,
né? São subgrupos enormes, né? São coisas muito grandes. Então, de repente, dentro desse sentido, personalizar para um público que tem a ver com a sua marca, tá? Porque aí vai aumentar a percepção de qualidade. E por que isso é importante? Porque você vai pagar menos no seu anúncio, tá? Por fim, corrigir o objetivo de campanha. Sim, porque a Meta, se ela está avaliando a partir do seu objetivo de campanha, se você está tendo resultado ou não, então isso acontece muito, muito, muito por aqui, onde o pessoal vive na era do hack do anúncio, né? O pessoal aí é atrasadaço, esqueceu que a gente está na era da inteligência artificial, é uma outra parada muito diferente, querendo enganar a ferramenta que foi treinada com bilhões de parâmetros, entendeu? É muita inocência, gente, é muita inocência querer enganar a plataforma com esses hackzinhos, mas tudo bem. Você quer vender, o objetivo é de venda, tá? Então, se você quer fazer tráfego, o objetivo é de tráfego. Se você quer engajamento, é engajamento. Não inventa moda aqui. Né? Uma pergunta muito comum, inclusive, que eu sempre recebo para remarketing: venda ou alcance? Venda. Você quer vender? Venda, tá bom? É o padrão. Se você quiser fazer um teste e tiver verba para testar, legal, maravilha. Mas por padrão, a boa prática, venda, né? Teste é sempre bom fazer, é sempre uma outra situação adicional. Então tem a guia que você deve seguir por padrão e tem os testes que você pode fazer para matar a sua curiosidade ou para explorar os limites da plataforma, tá? Aí é uma outra situação. Mas olha só, se você você quer vender, mas você colocou um objetivo de engajamento, a Meta vai entender assim: legal, essa pessoa quer mais comentários, então ele está tendo muitos comentários, ele deve estar feliz, né? E você, puto da vida, porque não está vendendo. Né? Só que a Meta acha que você está feliz. Então, às vezes, o seu anúncio vai até ter uma avaliação assim, de boa qualidade. Está acima da média, mas está acima da média para engajamento. Então é interessante a Meta saber que você quer vender e do ponto de vista da taxa de conversão, aquele anúncio não está dentro da média. Porque, voltando, são 3 pilares do diagnóstico de relevância. Eu vou abordar os outros 2 daqui para frente, tá? Nos próximos episódios. Hoje a gente está finalizando qualidade, mas tem também o engajamento e a conversão. Tá, que são os outros 2 pilares. Então, quando você escolhe um objetivo, aquilo tem um impacto gigantesco do ponto de vista da meta. Aquilo diz para a meta: eu quero ir para essa direção, eu quero ir para esse caminho. Então, toda avaliação de relacionamento com o seu criativo, com o seu objetivo de negócio, com a audiência, toda essa avaliação passa a ser pautada pelo objetivo que você escolheu. Por isso que é essencial escolher o objetivo correto. Isso não é mais uma opção, ou não é... E sim, antigamente, ok fazer isso. Antigamente, sei lá, você começou faz, sei lá, 2015, 2016, até 2019 passava, né? Fazer isso. Depois já parou de funcionar, gente. Não é mais assim. A ferramenta hoje é extremamente inteligente. Agora, tem alguns cenários muito específicos de microverba onde você pode fazer pequenos testes. Mas enfim, uma vírgula e um assunto para outro dia também. Mas voltando aqui, qual que era o foco de hoje? Concluir essa questão da escala da qualidade, falar a forma como a Meta avalia, encaixa isso dentro de grupos específicos. Você ficou sabendo agora da importância de sair do abaixo da média para a média, e isso tem que ser sua prioridade, porque é assim que você vai ter o maior valor percebido em termos de redução do custo do seu anúncio. Como você faz isso exatamente? Eu citei 4 dicas aqui para você. Aumentar o tamanho da audiência, evitar atributos de baixa qualidade, personalização do criativo para a audiência e corrigir o teu objetivo de campanha para que ele esteja alinhado com algo que você realmente quer alcançar, tá? Esses são os principais pontos aí para você trabalhar. E é isso, né? Hoje o episódio é um pouco mais curto, mas tem aquela frasezinha final aqui, que os objetivos de negócio são prioridade sempre. Tá lá, seu criativo tá abaixo da média, 10% ali, nossa, a meta tá achando que tá tudo errado, mas você tá vendendo, esquece o que a meta tá falando no anúncio. Ela pede para você fazer isso, tá? Então a meta pede para você priorizar os objetivos de negócio. Se você tá vendendo, se você está feliz com as vendas, não vai ficar mexendo na campanha. Você pode testar outras hipóteses, mas deixa a campanha rodar. Não vai mexer em algo que está funcionando, que está dando bom resultado, porque a prioridade quando você está executando uma campanha
é ter um retorno maior do que você está investindo. É ter o maior retorno possível para o investimento que você faz. É isso que você está buscando e é isso que a meta quer que você tenha também. Então, haja de acordo, né? Tem muitos detalhes, muitos sinais na ferramenta e esses sinais, eles servem para a gente diagnosticar a campanha, serve para a gente ter uma visão de como a ferramenta está vendo. Mas a ferramenta conta só uma parte da história. Né? Não conta toda a parte da história. Você imagina um anúncio horroroso que está tendo uma tonelada de engajamento, mas são engajamentos assim, que não são de qualidade. Né? Então você pode estar lá acima da média, mas você vai ver e falar, putz, isso não vai me ajudar a vender, isso não vai me ajudar a fazer o que eu quero fazer em termos de negócio, não vale a pena eu pagar para ter esse tipo de engajamento. Então por isso que o foco no objetivo de negócio sempre, tá? E ninguém discute com o resultado. Acho que esses são pontos importantes. A gente sempre fala de boas práticas e o que você tem que fazer e quais são bons pontos de partida, porque é assim que eu vejo, né? Você conhece as boas práticas da Meta para saber um bom ponto de partida. A vida real, cada caso é um caso. Você tem que ter parâmetros para poder analisar e saber para onde você está levando o negócio. Por isso que é importante estudar, né? Não dá para ir na intuição, gente. Não dá, não existe isso, tá? Se você não conhece essas nuances da ferramenta, não tem intuição, entendeu? Tipo, agora, tá, vou colocar um parênteses aqui. Quando tem uma intuição, se você conseguir acertar vezes o suficiente para sempre ter um retorno positivo sem saber absolutamente nada da ferramenta, continua assim, entendeu? Continua assim. Eu sou da opinião que você colocou uma grana e teve um retorno legal e era o que você estava esperando, nenhum profissional no mundo deve discutir com isso. Agora, ensinar isso para outras pessoas e falar que todo mundo vai ter o mesmo resultado, aí já é outra história, entendeu? É aí que não pode fazer isso com o amiguinho. Tá? Não pode fazer isso com o amiguinho. Ter um resultado extraordinário, ter um resultado que você não sabe nem por que teve o resultado, eu compartilho com todo mundo falando, não, faz assim que você vai ter igual. De repente, é um cenário assim, imagina uma cidade do interior que tem uma pessoa que ela não tem presença social, não tem redes sociais fortes assim, mas ela tem uma marca e ela é uma pessoa muito conhecida na cidade. Todo mundo conhece. A mãe, a tia, a vizinha, a avó, os amigos, todos dão um nome assim na cidade que você fala e todo mundo sabe quem que é. De repente essa pessoa abre um negócio, ela tem uma marca pessoal muito forte no offline. E de repente ela vai vender muito, mas não é simplesmente por conta dos seus anúncios, entendeu? É simplesmente que a pessoa já tem uma marca pessoal muito forte. Aí você vai tentar replicar isso com uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar, as mesmas estratégias não vão funcionar. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, assim, ó, resultado é resultado. Replicar uma estratégia, ensinar anúncios são coisas diferentes, tá bom? Então fica com essa reflexão aí para você também, beleza? É isso, eu vou te convidar para conhecer os meus workshops e o treinamento Ads avançado, tá lá no shop.estevãosoares.com. Se você estiver assistindo no YouTube, tem aí marcados os linkzinhos. Se você estiver ouvindo no Spotify ou algum outro lugar, na Apple Podcasts, vou te convidar para acessar o site, tá? Tem um link na descrição também. E é isso. Amanhã eu tô de volta. Foi um prazer conversar com você. Aliás, deixa eu te... Se você assistiu até esse finalzinho e não foi até agora, aqui embaixo no Spotify tem um comentáriozinho ali, um negócio escrito assim, o que você achou do episódio? Pô, deixa um comentário ali que eu quero pegar alguns e deixar em destaque, né? Porque dá pra gente destacar agora os comentários que a gente recebe. Eu queria testar essa função. Então será que se você ouviu até agora, você não pode ir lá falar o que você achou do episódio? Pode ser algo super simples assim, porque eu quero ver como é que funciona essa função, beleza? E valeu, muito obrigado. A gente se fala amanhã. Um grande abraço.